Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Equilíbrio da cidade de Matão. Hoje, continuando com o capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, o item 6, tá? Na página 87 do livro físico. Alguém pode me dizer do PDF? Página 96. Eu vou pedir para o irmão Milton fazer a prece para iniciarmos o nosso estudo. Uma boa noite a todos, obrigado a todos pela presença. Em nome de Jesus, dê-nos permissão para começar mais um estudo no Centro de Equilíbrio. Nós possamos absorver todas as palavras, o estudo de hoje, e que, como sempre dissemos, além de absorver, que nós possamos também praticá-los, e que possamos manter a concentração no estudo e nos trabalhos da casa. Que assim seja. 6. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos comparativamente à Terra, fez necessariamente fosse esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação e os astros como acessórios, exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até aos nossos dias, apesar das descobertas da ciência, que mudaram, para o homem, o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu, destinados a recrear a vista dos habitantes da Terra? Nesse texto, podemos ver que as coisas vão se desvendando, tanto na ciência, de acordo com o homem vai se depurando. O véu se levanta de forma bastante gradativa, se a gente olhar nas questões 18 do Livro dos Espíritos, que traz muito sobre essas questões da ciência, de como que vai se revelar para o homem, e de acordo com o que o homem vai se depurando e vai compreendendo certas coisas, porque nós ainda não temos certas faculdades ainda para desvendarmos certas situações do universo. Nós temos ainda a vaga noção ainda do que é Deus, né? Inteligência suprema, primária de todas as coisas, mas nós ainda não conseguimos mensurar Deus, ainda nos falta muita elementos para podermos ter a compreensão real do universo. Alfonso? Em termos de conhecimento, em termos de tecnologia, não, esse conhecimento científico, filosófico, o ser humano hoje já compreende a insignificância dele frente ao universo, né? O quanto esse universo é imenso e o quanto a Terra é pequena perto disso e quanto nós somos pequenos frente à Terra. Mas, em termos individuais, ainda não somos assim. Ainda temos o orgulho e a pretensão de sermos criaturas exclusivas na criação divina. Uma exclusividade em relação a conhecimento, em relação à razão e a sentimentos. E isso precisa, aos poucos, ser compreendido, que realmente temos algumas características especiais em relação à criação na Terra, mas estamos longe de sermos maduros o suficientes para cuidar primeiro da Terra e depois entender o universo. Ainda eu li hoje um texto na Revista Espírita, né, que traz de vários espíritos, tá? Um texto bastante extenso, que ele traz que a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. E ainda quando eu li isso, eu lembrei de uma frase que um espírito trouxe, não lembro em que estudo que foi, né, que ele falava, é sensato, sábio e racional, é o homem que consegue enxergar a relevância de Deus pelas suas próprias limitações. Então, ainda nos falta muita humildade para romper essa barreira do orgulho e do egoísmo e entendermos ainda que nos falta muito
muito mesmo, para compreender principalmente a nós mesmos e compreender até o funcionamento do próprio planeta, das questões científicas. Ainda temos muito por aprender ainda. Paulo? Boa noite a todos. Aqui continua, na Gênese, né? Kardec continua fazendo uma retrospectiva da evolução do conhecimento humano. Então, a humanidade ainda tinha muito pouco conhecimento, estava descobrindo as coisas e descobria dentro das limitações. Você não tinha aparelhos, você não tinha barco que fosse além de um rio, além de um lago. Então, era o início, realmente. Então, o que eles observavam é o sol de um lado de manhã, se pondo do outro, no dia seguinte nascendo do mesmo lado, percebendo as estrelas, etc. Era o que eles conseguiam enxergar. É o processo de evolução do homem aí no conhecimento. Rui? Boa noite a todos. Realmente, esse item 6, né, que está no começo ainda desse texto, desse estudo, mostra que o homem, né, naquela época ainda primitivo, que conhecia pelas observações e não pela ciência, mas mesmo assim, né, nós aprendemos muito, nós trouxemos daquilo para cá, tudo é um aprendizado, né, os homens pouco tinham, como o Paulo acabou de falar, como está aqui no estudo de Kardec, mas foi importante nessa passagem, que era um período ainda que achava que a Terra era o centro do universo, né? Mas depois, com a ciência, a coisa foi modificando e foi mudando. E quanto ainda nós temos para frente que aprender sobre o universo? Quanta coisa pouca nós aprendemos. Nós não aprendemos nem ainda sobre a Terra, né? Então, temos muito que aprender ainda, e junto com a ciência. Luiz Gustavo? Boa noite. Eu tenho uma opinião, eu não sei se é errado ou não, vocês me corrijam, por favor, mas eu acredito que nessa época em que se tratava do geocentrismo, né, como a gente percebe, as condições eram limitadas, os recursos técnicos, a ciência estava engatinhando, né? Mas hoje eu acredito que o egocentrismo do homem é muito maior do que o geocentrismo da época, porque se lá a Terra era o centro, era por escassez de conhecimento e recursos. E hoje, se o homem se coloca como centro, ainda é por excesso do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E Jesus nos fala, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Obrigado. Mas, Gustavo, eu vejo dessa forma mesmo, que a verdade absoluta é somente Deus. Nós ainda só temos partes das verdades que nós acreditamos ainda ser verdades, que eu creio que serão bastante desconstruídas, de acordo com como vamos evoluindo e tendo uma visão de mundo diferente. A ciência vai evoluindo em conjunto. Então, as verdades que tomamos por hoje, amanhã podem não ser mais. E quando a gente entende que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe que sabe, porque o universo é tão extenso, que ainda nos falta muita coisa para compreender. Ângela, vamos seguir mais um pouquinho? 7. Não tardou, porém, se apercebessem do movimento aparente das estrelas, que se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, e conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve, durante longo tempo, outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóboda sólida, a arrastar consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Essas ideias primárias, simplistas, constituíram, no curso de largos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Vocês veem por aqui, com a falta de recurso, com todas as condições, pessoas que observavam, queriam entender o funcionamento do mundo, queriam entender como as coisas acontecem.
queriam desvendar os mistérios da Terra. E buscavam a fundo, estudavam, liam, buscavam, apesar de serem poucos os doutores que tinham acesso a livros, mas a gente vê que eram muito mais estudiosos do que propriamente na época que a gente tem tanta facilidade os livros, a informação está tão na nossa mão que nós hoje temos dificuldade de separar o que é verdadeiro do falso. Até por falta de conhecimento teórico, acabamos por aceitar inverdades como verdades. Rui? Pois é uma verdade, né? E sabe que, Rejane, que até hoje as pessoas não acreditam, né? Que a Terra é o centro. Né? Você imagina naquela época a dificuldade de tudo isso, né? Sem instrumento, né? Sem microscópio, sem astrolábio, que ainda não tinha sido desenvolvido, tantas outras coisas, e eles ainda tinham uma noção, né? Que o horizonte deles, a Terra, né, era até onde eles enxergavam, eles não tinham ainda muito percurso para fazer, não se andavam muito, não conheciam. Mais para frente a gente vai ver que eles começaram a se deslocar um pouco mais para o Ocidente, para o Oriente, e começaram a observar que as estrelas se movimentavam, e realmente era uma dificuldade muito grande, mas é o que eles conseguiam enxergar da época, e foi um feito muito grande. Alfonso? Vocês sabem que o universo é infinito. E uma boa definição de infinito é uma abóboda que tem o seu centro em qualquer lugar e sua borda em lugar nenhum. E como o universo é isotrópico, de qualquer ponto que nós observemos o universo, qualquer ponto em que o observador esteja, esse ponto é o centro, porque ele é infinito. Então, a Terra, o observador na Terra, ele está, digamos assim, no centro daquilo que ele observa, então, no centro do universo. Então, não é errado essa visão que tinham já os gregos antigos, os egípcios, né? No Egito foram encontrados mapas astronômicos muito detalhados para a época, né? Imaginava-se como é que eles conseguiam, só a olho nu, conseguiam aquele detalhamento, que a gente consegue ver a olho nu cerca de 6 a 10 mil estrelas, né? Lugares muito propícios a isso. Naquela época, como não tinha iluminação que nós temos hoje, provavelmente essa visão era mais nítida. E eles conseguiram desenhar mapas do céu, definindo bem, sabiam que os planetas eram astros errantes, que não seguiam o mesmo desenho, o mesmo caminho que as demais estrelas seguiam. E Kepler já tinha, na época de Kardec, Kepler já tinha mostrado as suas leis, mostrava que a Terra girava em torno do Sol. O Sol, sim, era o centro daqueles astros errantes, que eles conheciam na época 6 planetas mais a Lua, né, que eram os 7 elementos da astrologia. E na época se conhecia 6 planetas mais a Lua, e eles conseguiam mapear como que esses planetas andavam no céu e tudo mais. Isso praticamente a olho nu, no final do século XVI, século XVII, que começaram os instrumentos ópticos, dos quais Galileu observou as luas de Júpiter, que comprovou que tinha orbes girando em torno de outros orbes. Então, ele comprovou que, se existia fora algum orbe girando em torno de outro, por que a Terra não estaria girando em torno do Sol? Então, mostrou uma lógica que mudou praticamente a maneira de se ver a astronomia a partir daí. E agora, eu concordo com o Luiz Gustavo. O que centraliza o mundo é o nosso ego.
né? Nosso ego... alguns cientistas hoje dizem, né, que o universo que nós conhecemos foi criado pela mente humana. Por quê? Porque é quem conseguiu definir essa matemática, definir como isso funciona. E então, muitos se acham portadores desse poder de desvendar o universo. E os espíritos são bem claros nisso, né? Isso ainda está longe para eles, que vieram ajudar a escrever tanto o Livro dos Espíritos quanto a obra Interminável. Eles falam, isso não está no nosso conhecimento. Vocês estão apressando coisas que não precisam. Não há utilidade para isso ainda. Agora, saber que somos pequenos e partes do universo e que temos responsabilidade por um planeta desse universo todo, esse planeta está sob responsabilidade humana hoje, que é a espécie que mais interage, mais modifica a natureza planetária. Isso é muito importante. E eu acredito que nós estamos numa fase em que isso está tomando importância geral no mundo. Nós vemos esse tipo de preocupação em muitos jovens, em vários países, não é centralizado num país ou no outro. Ao contrário, a gente percebe países super desenvolvidos levando isso aí de uma maneira totalmente irresponsáveis, enquanto países menos desenvolvidos veem com maior responsabilidade o cuidado da terra. Então, são coisas que, aos poucos, estão mudando. E como o próprio Kardec diz no último capítulo da Gênesis, a gente vai chegar lá um dia, existe uma quantidade enorme de espíritos sendo preparados para retornar à Terra, para melhor cuidar da Terra. Agora, nós não temos que esperar que eles cheguem, a gente tem que fazer a nossa parte. E, Alfonso, se você pensar na lei da reencarnação, nós estamos preparando, porque se a gente pensar que a reencarnação não é casa, é caminho, que nós vamos retornar de novo, retomar o caminho, tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, que usamos do orgulho e do egoísmo, achando que vamos ter proveito de imediato, na realidade é uma construção para a nossa vida futura ao retornar para o caminho novamente. Então, estarmos aqui também é um preparo daqueles que estão aqui, vamos por nós que estamos estudando, tomando consciência disso. Isso já é uma construção, de começar já a operar essas mudanças, principalmente moral, tá? Aí, então, ajuda-te que o céu te ajudará. Aí você falou lá como que eles faziam esses mapas lá atrás. Eu acredito que a mesma informação espiritual que temos hoje, lá atrás, de acordo com aqueles que mais se esforçavam, essa ajuda do céu já vinha de lá também, para desvendar alguns mistérios, de dar o rumo para o caminho, aqueles de boas intenções. A espiritualidade, eu vejo que ela não vem ajudando só agora, nessa época, isso já acontece já há muito tempo, que nós agora tomamos compreensão da forma de comunicação e que a vida continua, que ela não se encerra aqui. Então, as coisas agora, com o Espiritismo, elas se tornam mais claras, mais transparentes e nos chama a responsabilidade desse processo. Porque quando a nossa ignorância falava, tudo que eu faço agora não tem mais nada a ver comigo, não, tem tudo a ver com você. Quanto tempo será que você vai levar para reencarnar de novo e assumir aquilo que você não terminou de fazer? Então, o Espiritismo nos chama a responsabilidade que nós temos a cada reencarnação. Ângela? 8. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas, na mesma ordem, percebeu-se que a abóboda celeste não podia ser apenas uma semiesfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata ou, quando muito, convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. Mas qual o suporte da Terra? Fora inútil
mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação, desde a dos indianos, que a diziam suportada por 4 elefantes brancos, pousados estes sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Rui? Interessante, né? Eu achei até graça aqui, que a imaginação que era do povo daquela época, né? Achar que andava a terra era suspensa por 4 asas dos elefantes, né? Por 4 elefantes. Mas, gente, era o que eles tinham, não adianta, né? Mas já começaram a ver o movimento das estrelas, já era uma grande coisa, né? A gente, sem instrumento nenhum, que se olha para o céu você não entende nada, você imagina aquela época que não tinha nada, né? Até há pouco eu falei microscópio também, né? Mas era o telescópio que não tinha sido inventado para ser observado, tudo isso aí. Mas foi um passo interessante da época, sim. Você ainda achou engraçada essa exclamação? Eu pensei, será que não éramos nós mesmos lá pensando dessa forma, pelaquilo que nós tínhamos? Como, gente? Se a gente pensa na reencarnação, provavelmente nós também estávamos lá e pensando dessa forma. Na parte, existia vários deuses, existia tanta coisa lá atrás que as coisas foram afunilando, e se nós estamos em nossa melhor versão hoje, é bem provável que estávamos lá também. Fala aí, Afonso. Eu ia dizer que as mitologias, né, elas trazem muita sabedoria. Não podemos descartar, porque se falava muito de maneira alegórica, né? A própria Bíblia, ela é muito alegórica nos seus primeiros capítulos. E essa mitologia, ela traz fundamentos da maneira de pensar do povo. Se pensava nos deuses como se fossem homens com superpoderes, não como se fossem realmente deuses, né? Os deuses eles tinham uma capacidade, eram homens com capacidades humanas extrafísicas. E hoje, se a gente pensar alguém de 2000 anos atrás, conhecer o cientista de hoje, vai falar, esse cara é um deus, porque ele tem capacidade de raciocínio, capacidade de imaginação que só um deus poderia ter. Então, isso faz parte da evolução. A Bíblia, ela cria um Deus visto como homem, ele é um Deus antropomórfico. E essa visão de que um Deus com características humanas, ela veio das mitologias anteriores. A diferença é que, ao passar dos anos, esse Deus foi ganhando mais características misericordiosas, características de bondade, do que características de vingança, e isso culmina com Jesus Cristo dizendo que Deus é Pai, é aquele que acolhe o filho, que retorna da esbórnia, né, o caso do filho pródigo, acolhe o filho mesmo sabendo que ele tinha pecado, e não olha, não questiona isso. Ele foi experiência dele, e foi pela vontade dele. E pela vontade dele ele retornou. A partir do momento que retorna, eu o acolho. O acolhimento é vontade minha. E isso é uma maneira que Cristo mostra como as leis divinas funcionam. Se tomarmos o cuidado de reconhecer a falha, reconhecer o erro, pedir o perdão e retornar, a gente podemos recuperar a nossa condição de crescimento. A natureza é assim, se deixar a natureza sozinha durante algum tempo, ela recupera, ela reduz a poluição de uma região, ela recupera florestas, o processo é automático pelas leis que Deus criou a natureza.
E o ser humano faz parte dessa natureza. Então, ele tem que aprender que ele pode e deve procurar o retorno quando esse retorno é essencial para a continuidade do seu progresso. Alfonso, eu vejo esse progresso de forma moral, né? Porque na realidade é vencer esse orgulho, esse egoísmo, né? De acharmos que somos o centro do universo, que voltamos lá, porque ainda a gente tem essa falsa ideia que as nossas verdades que são sustentadas, e enquanto não promover essa mudança moral, de entender que tudo que nós fazemos reflete no outro, que o mal que antes culpávamos os deuses, culpávamos os espíritos, era para, na realidade, abrandar a nossa consciência do mal que era praticado em nome de algum deus, que hoje a gente usa de forma diferente, entrando em vitimismo, em culpando outra pessoa, não usamos mais deuses, mas usamos formas de não lidarmos com as nossas dores, com as nossas culpas, e então isso já vem desde lá. E hoje nós temos consciência que não temos mais o Deus para culpar, que a gente precisa voltar para o autoconhecimento e ver as nossas próprias mazelas, que vão só ser modificadas com as reformas morais. Fabrício? Boa noite. Gostaria de destacar a questão da educação, né? Na época do século XVIII e XIX, a importância de alguns nobres na época, né? Ou autoridades vinculadas à realeza da época que ofereceram a oportunidade da educação, né? Do estudo e do entendimento, né? Desses pensadores, né? Porque saímos de uma Idade Média, depois de uma Idade Moderna em que o valor era buscado pelos metais, a burguesia, né? O desenvolvimento mental, intelectual do homem não era o objetivo, né? Isso só vai acontecer no século das Luzes, né? No século XVIII, e a importância que teve, né, a valorização da educação nesse processo, para que eu desse voz a uma pessoa que era um observador, que tinha estudado com um outro mestre sobre o assunto em outro lugar e agora estava tecendo suas próprias ideias, né? E construindo uma ciência para a época. Então, isso é muito importante a gente sempre ter isso como afinco, né? No caminho evolutivo. Infelizmente, às vezes a gente usa, né? Os recursos, como vocês mencionaram, né? Naquele tempo, sem muitos recursos, eles conseguiram uma evolução significativa. E a gente, agora, com tantas ferramentas e recursos, às vezes estamos tomando o caminho errado, né, equivocado, ou se dispersando, né, nele, usando a internet, usando as ferramentas de tecnologia, de conhecimento apenas para ver vídeo, para fazer lazer, né, em si, em vez de focar, né, na questão do desenvolvimento, né, da percepção, do nosso intelecto, que é tão importante para a nossa evolução. Então, o homem passou por esse período de busca pelo conhecimento, depois, né, agora a gente está entrando numa fase meio hedonista, né, vamos dizer assim, da busca de prazeres e significados próprios da individualidade, e isso está, né, criando grandes problemas aí para o nosso processo reencarnatório futuro, né, com certeza, e esperamos que a gente possa refletir melhor sobre isso, né, sobre quanto é importante valorizar a educação, né, científica, que é isso que Kardec vem apontando sempre na construção da Gênese, né? Esse é o caminho, né? Não se chega a uma ética, uma moral, sem você ter esse embasamento hoje, né, desse estudo apontado por os pensadores que já fizeram uma boa parte do caminho, né, no passado. Concordo com você, Fabrício, por isso o aprofundamento teórico é de suma importância. Não adianta a gente aceitar as informações, aceitar como verdadeiras. Se não houver estudo, se não houver busca de artigos, de referências científicas com embasamento teórico, de revistas que são reconhecidas pelo meio científico, para sustentar as nossas tomadas de decisões, a internet vai virar um meio de manipulação.
das massas que não buscam a informação. Aí vai falar, ai, culpa, estão manipulando. Sim, nós estamos permitindo ser manipulados. Porque temos que sair da nossa zona de conforto e buscar o teórico. É muito fácil pegar a informação ali rápida, compilada, mas aí a gente tem que perguntar, será que é isso mesmo? Onde eu busco para me embasar se essa informação é verdadeira ou não? Não dá para pegar tudo mastigado. Eu quero saber a informação do autor, eu preciso ler o livro, porque o Fabrício vai ler o livro, ele vai me passar informação sobre aquele livro pelo prisma do entendimento dele. Então, o que está faltando hoje, as pessoas estão pegando as coisas muito mastigadas pelo prisma do outro e não tendo ideias próprias para poder haver esses debates filosóficos de reflexão, que é onde se produz conhecimento. Quando se aceita tudo que está vindo, não há produção de conhecimento. Só há produção de conhecimento quando há essas reflexões e contradições para se chegar a realmente aquilo que se busca, o conhecimento. Milton? Só para complementar aí bem rápido, agora com a tecnologia aí da inteligência artificial, isso está pior, né? Está cada vez pior, porque todo mundo joga lá, faz um compilado e está usando isso e está virando verdade. Quando eu li um livro, ainda não li, eu peguei ele e li uma parte dele, que fala sobre a parte de ciência, tá? Que vários estudiosos veem isso como uma ferramenta perigosa, tá? Porque se toma por verdade que uma inteligência está respondendo para vocês. Mas aí eu pergunto, uma inteligência abastecida por uma inteligência humana que coloca os dados na proporção da resposta que ele quer. É assim que funciona. Ela não racionaliza, ela é abastecida. E ela promove a racionalização da informação através daquilo que ela foi abastecida. Então, precisamos pensar muito na resposta da máquina, se ela realmente está certa. Eu vejo ela como um ponto importante para se buscar referências, para se buscar estudos. Eu uso bastante, mas para me direcionar o caminho, para ler aquilo que eu quero, para depois confrontar. Então, é de bastante importância, desde que usada com inteligência, não para procrastinação. Inclusive porque a gente nunca sabe a fonte de onde busca, se aquilo também está correto, que é o principal ponto a ser observado. Não, até no trabalho de TCC, que está sendo bastante, eu falo desgastante, porque você pega até artigos, aí está lá no artigo, fulano disse, só que eu sou aquela Santomé, fulano disse, eu quero saber a fonte de onde fulano disse, eu quero ir lá na fonte para ver. E muitas vezes não foi aquilo que a pessoa disse, foi a interpretação de quem produziu o artigo. Então, por isso a importância de quando lê um artigo, busque informações, pegar as referências, se ver se realmente aquilo é o que foi dito, ou é a ideia de quem está escrevendo. Vamos seguir mais um pouco, Ângela? 9. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou por outra, nas profundezas da terra, ou debaixo desta, não sabiam bem, a morada dos réprobos, chamada inferno, isto é, lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até os nossos dias, se bem haja perdido a significação etimológica desde que a geologia retirou das entranhas da Terra o lugar dos suplícios eternos, e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto. Lá atrás começou esse conceito, né, de céu e inferno, né? Então, as pessoas que a sociedade reprovava, né, o que eles falam, os réprobos, eram alocados no inferno, que seria a parte mais baixa do que eles entendiam como planeta na época, né? E já teria também um céu, né, que seria os lugares altos, né, mais próximo das estrelas, tá? Isso evoluiu, manteve-se, hoje ainda a gente fala céu e inferno, né? As religiões trabalham com essa cena, tá? E era o que se via também na época, o início dessa colocação.
E eu vou falar que minha época de catecismo, que não faz tanto tempo, que o inferno mesmo era nas entranhas da terra. Isso era que era aprendido no catecismo dentro do catolicismo, que a visão de céu e o inferno estava abaixo dos nossos pés. Isso é coisa recente, né? Aqui, né, nesse trecho, inclusive, aqui Kardec já traz uma prova aqui de que a contribuição da ciência já foi colaborando para ir mudando essa perspectiva. É claro que você disse bem que aí as religiões ainda continuam trabalhando essa analogia da forma de entendimento deles, né? Mas já com a ciência aqui já comprovou, quando comprovou que a Terra é redonda e ela é habitada em toda a sua superfície, já foi o primeiro caminho, né, para mudar. E mesmo com isso, até hoje, ainda não está 100%, né, certo isso e mudado, né? Alfonso? Só complementando que essa ideia de lugar de sofrimento e lugar de gozo, várias religiões trazem isso, né? Trazem essa ideia. Encarando de maneiras diferentes, de maneiras diversas, mas isso é uma ideia religiosa que correu os tempos e a Igreja Católica centralizou na ideia atual que nós temos de céu e inferno. Mas são ideias que a sociedade carrega de muitos tempos. Do mesmo modo que a ideia que um Deus existe e ele é criador e soberano sobre a natureza, também a ideia dos lugares de sofrimento e lugares de gozo é quase que inato na mente humana. Rui? Então, embora a ciência já coloque, né, que não existe, né, o alto ou o baixo, mas o que é uma ideia colocada, né? Você vê que foi uma ideia firme, né? Que aquilo que nas profundezas é o inferno e acima das estrelas é o céu. Isso ficou na memória de todo mundo, né? Dos religiosos, mas com o tempo ela vai se apagando, ela vai se mudando, né? Porque a ciência está evoluindo cada vez mais e está mostrando, né, tudo isso. Fabrício? Queria só colocar que, né, o ser humano, felizmente, precisa ter suas decisões morais e éticas baseadas em prêmios, né? Então, até na doutrina espírita, muitas pessoas, né, acreditam que no lugar como umbral, como um lugar fixo, né, localizado em algum ponto, ou uma comunidade espiritual que tem que ser localizada exatamente num ponto. Então, isso é uma questão que nós, né, só trabalhamos por interesse, muitas vezes, né? Ou seja, como que eu vou convencer uma massa de pessoas que, se ela não fizer a atividade correta, ela não terá nenhuma vantagem ou desvantagem, vamos dizer assim. Então, se promete, né, logicamente, né, nas religiões, a maioria delas vão ter sempre uma referência, né, de quem se comportar, quem realizar as atividades, terá um benefício, porque essa parece uma lógica meritocrática, né, da questão. Mas o que a gente tem que entender é que, como Jesus ensinou, ele ensinou a questão de não fazer por ser certo, não por ter uma vantagem, né? Eu não vou dar a cesta básica porque isso vai me ganhar um espaço no céu, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu vou fazer isso porque é o certo a ser feito. Então, se a gente chegar nesse nível, né, de realizar a atividade porque é ético e é justo e é correto para com o irmão, sem que isso seja por alguma atração de vantagem, de que eu estou fazendo a coisa certa dentro da minha religião, a gente tem que fazer a coisa certa sem promessas ou visões de benefício, né? E isso é uma coisa difícil para o ser humano, porque sempre busca algum valor, alguma vantagem, muitas vezes, do que ele está fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Né? Então, ele precisa de uma resposta, né? E as religiões deram as respostas que o ser humano buscava, né? Como castigo para quem não faz, né? O inferno, né? Ou
benefícios, o céu, um lugar maravilhoso para quem fez, né? E fez dentro daquilo que eles consideravam correto, não exatamente do que era ético ou moral, às vezes, muitas vezes, né? Isso porque muita gente ajudou a queimar pessoas, né, na fogueira, acreditando que estava fazendo o correto, ajudando a doutrina religiosa que ele seguia, né? Isso, logicamente, nunca foi, né? Porque a ideia de não matar já está 4.000 anos quase em vigor, então a gente interpreta muitas vezes as coisas conforme nossos interesses, nossos focos. É importante ampliar o olhar, né? Eu vou trazer uma questão que o Juliano pôs aqui no chat, tá? Ele coloca: a ideia não é apenas religiosa, ela foi confirmada com a ciência. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, entre aspas. Infelizmente, ainda temos a materialização na visão dos planos diversos, o que é um equívoco, tendo em vista que em estados diferentes, espírito e corpo, 2 planos podem ocupar o mesmo espaço. Juliano? Boa noite. Para elucidar esse comentário meu, né? Nós estamos falando de céu no alto, de inferno encravado na terra e de plano material na superfície, né? Os espíritos nos trazem a confirmação que céu e inferno podem estar na mesma dimensão, né? Na verdade, nós vivenciamos o céu e o inferno sem precisar tirar os pés do chão, né? E essa informação era bastante relevante, porque ela nos tira esse paradigma reforçado aí por milhares de anos de religião, né? E as religiões cristãs sempre pregaram, né? Inclusive nas palavras de Jesus, né? Isso é bastante relevante. Existe sempre a elevação, eleve o seu pensamento, eleve. E a gente acha que a elevação é no sentido de olhar para cima, e não, elevação é no sentido de amplificação, né? E aí, quando nós entendemos isso, a gente muda o nosso conceito de oração também. Isso resume e nos dá bastante dimensão das possibilidades. Então, quer dizer que num planeta como a Terra, neste momento pode haver, por exemplo, diversas colônias espirituais energeticamente sintonizadas em planos diferentes, né? Interessante. E essa confirmação do que você fala bem nas reuniões mediúnicas, né? Que o inferno está na mente de cada um, né? Da forma com que ele acredita, daquilo que ele materializa e que ele sustenta, às vezes por teimosia, mesmo estando do outro lado, sendo espírito, não acredita. Então, a importância da instrução, do entendimento, que é aquilo que fala, né? Ninguém se torna melhor ao retornar à pátria espiritual. Ele carrega exatamente aquilo que ele está levando em sua bagagem. Não vai, as coisas vão se tornando mais claras, mas também só vai aprender se quiser aprender, como aqui. As pessoas só aprendem se elas se esforçarem realmente e abrirem mão do seu orgulho e egoísmo para abrirem a mente para o aprendizado. Vamos seguir mais um pouquinho? 10. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto o permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se, primeiramente, que certas estrelas tinham movimento próprio, independente da mesma, o que não consentia a suposição de que se achassem presas à abóbada. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam-se-lhes os movimentos e os retornos periódicos. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor as outras descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais longas deram lugar
a que se observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes e as estações. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Juliano? A gente caminhou bastante, acho que vale a pena nós comentarmos algumas coisas, senão depois a gente se perde. A astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade, né? Ela surgiu antes da Era Comum, né? E dentro da astronomia nós temos a astrometria, nós temos a mecânica celeste, nós temos a astrofísica, só que sempre houve uma confusão muito grande entre astronomia e astrologia. São coisas distintas, né? A astronomia, diferentemente da astrologia, né? Ela não é a arte de adivinhar o futuro através dos astros, né? A astronomia é o estudo dos astros. E isso foi o embasamento e a base aí das principais descobertas da humanidade. Então, todos os físicos, matemáticos, todos aqueles que nos antecederam, né? E foi a base dos estudos de Kardec, os questionamentos para com os espíritos usou muito, e muito de astronomia. Então, essa compreensão, ela foi essencial para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos hoje. Alfonso? Eu acho que o comentário do Juliano é bem pertinente, né, que nós temos, apesar de uma ser dependente da outra, né, a astrologia depende da astronomia, depende justamente dos mapas, posicionamento das estrelas, mas ela foi para o lado religioso também, né, o lado do adivinho, o lado da mística e da vontade do ser humano de tentar controlar o seu destino, né? O ser humano sempre teve esse interesse de saber como o seu destino é controlado e como ele poderia controlar o seu destino. E hoje a gente sabe que esse controle depende muito da nossa vontade e de fazer a coisa certa, como o Fabrício colocou, por ser certo. Simplesmente isso. E que as ocorrências que passarem por nossa existência serem vividas sempre com a resignação necessária e principalmente com o aprendizado resultante de cada vivência que tivermos. Juliano? É isso aí mesmo, Alfonso, concordo contigo. E assim, dando interpretação ao que os espíritos nos trouxeram nas obras básicas, né? Como São Luís mencionou em algumas das suas obras, né? O ser humano ele sempre busca a porta larga e ele acredita que ele pode encontrar as respostas do futuro e do passado de uma forma simples no presente, quando na realidade o espiritismo ele se torna muito menos atrativo quando a gente encara ele da forma que ele é, né? Então, quando você vai, por exemplo, nós que estamos em casa espírita, temos contatos com os espíritos, né? Quando a gente questiona os espíritos sobre as oportunidades de melhoria, de mudança, de crescimento, as respostas sempre pairam sobre o esforço, sobre o livre-arbítrio, sobre a abnegação, a abdicação, enfim, na verdade não existe resposta simples, não existe caminho estreito, né? Por mais que a gente tente encontrar. E isso nos tira um pouco das mistificações, né? E também dos misticismos, né? E quando eu digo misticismo, não o misticismo no sentido do espiritismo de fingir ser o que não é, mas o misticismo do mundo místico mesmo, né? De acreditar, por exemplo, em diversas questões como a sorte para determinar o nosso futuro e o nosso presente. Quando a gente sabe, e a gente já até entende isso, que sorte nada mais é do que o merecimento pretérito. E mediante a nossa falta de confiança, a nossa insegurança, eu vejo isso como formas que as pessoas buscam para respaldar aquilo que elas não conseguiram encontrar nela mesma. Então, por isso a importância desse autoconhecimento, né?
de embasamento em coisas sólidas, em coisas reais, né? E não propriamente deixar à sorte aquilo que Deus nos deu, que foi o livre-arbítrio, né? De tomarmos as nossas decisões conscientes. E isso traz responsabilidades, né? Que eu acho que é o que a maioria de nós acabamos fugindo das responsabilidades que nos cabe por cada decisão que tomamos, né? O livre-arbítrio e a liberdade, ele trazem a responsabilidade junto. Para ser livre, eu preciso ver as coisas como ela realmente é. E ver as coisas como são é dolorosa, porque a gente sai da fantasia, do mundo a qual criamos, do mundo a qual desejamos, e enfrentamos realmente a realidade, que é o que hoje a psicologia busca, né? Tirar as coisas que escondemos de nós mesmos e acreditamos como verdades as inverdades, por hábitos, por costumes, por repetições, por traumas, por inúmeras situações, as quais nós precisamos buscar esse autoconhecimento. Para evoluir mentalmente, espiritualmente, precisamos ter o conhecimento de nós mesmos e separarmos o que é certo e o que é errado. Parar de usar a porta larga das nossas conveniências e assumirmos realmente a responsabilidade e o livre-arbítrio de fato. Que as escolhas foram nossas. Mesmo quando nos calamos, fomos nós que decidimos nos calar, então não podemos culpar o mundo as coisas que nós decidimos. Alfonso? Só completando que o uso do livre-arbítrio sem a devida reflexão, uma reflexão profunda e consciente daquilo que está se decidindo, geralmente a gente decide errado, a gente escolhe o caminho errado. Então, ter o cuidado de refletir sempre na tomada de uma decisão é uma maneira de evitar o erro, não garantir o acerto, mas evitar o erro. E como a Regiane acabou de colocar, mesmo a não escolha é uma escolha nossa. Luiz Gustavo? Enquanto você falava, Regiane, sobre a verdade, as verdades, né, eu fico pensando, né, nós estamos nesse assunto com relação à ciência, e esse estudo, ele reforça o que foi dito, né, se a religião não acompanhar a ciência vai caminhar sozinha. E mesmo ao longo do tempo, à medida que as verdades são reveladas, elas também são quebradas pelo desenvolvimento da ciência, pelo progresso. Hoje a gente percebe que, com o advento do Hubble, do telescópio Hubble, e agora o James Webb, né? Vários conceitos tidos como verdades já estão sendo questionados. Mas isso não invalida isso não pode invalidar a aplicação do nosso livre-arbítrio nas escolhas corretas, porque nós sempre vamos ter o crivo da razão para avaliar, para ponderar, e independente, né, isso fazendo um paralelo bem simplista, se a Terra é o centro do sistema ou se é o Sol, o que vale é a nossa conduta como ser humano. Essas verdades, elas nos agregam valor na medida que nós temos condições de aplicar esses conhecimentos para o desenvolvimento nosso e da própria sociedade, da humanidade, em favor do todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque ainda hoje, mesmo com várias verdades sendo reveladas, ainda vão continuar pessoas achando que a Terra é plana, existem pessoas que vão continuar achando que o inferno está embaixo da Terra e o céu está acima das estrelas. Fabrício? Só para concordar com o Luiz Gustavo, né? Eu lembrei de uma
frase, né, de Jesus no Evangelho, que fala: o céu não, o reino de Deus não virá com aparência exterior. A gente fica buscando, né, muitas questões relacionadas ao externo, né, a ciência, a gente viaja por muitos caminhos, vamos dizer assim, mas a gente não pode tirar, né, a visão do foco, né, quem é o centro de tudo, né, quem é o Criador. Então, não é olhar somente o efeito, né, nós temos que olhar a causa, né, e a causa primária de todas as coisas. Então, é importante que a gente não use a ciência como uma distração, não use a ciência para tirar nosso foco ou justificar nossos fins, né? Vamos dizer assim, que muitas vezes foi utilizado dessa forma. Então, a gente tem que ter a mente bem ampla e aberta aos 3 vetores ali, né, que são da ciência, a filosofia e a religião. Nunca haverá desamparo de uma delas em qualquer decisão, né? Ou seja, mesmo que a filosofia traga, né, a valorização do hedonismo, alguma coisa assim, da questão do corpo e do material, não existem correntes filosóficas que defendem, mas assim, existe a religião que pondera, né, essa colocação, assim como a ciência vai ponderar os excessos para o corpo, que não são positivos, e etc. Então, a gente sempre tem que olhar os 3 eixos, né, e fazer a nossa parte de seres racionais e inteligentes que são capazes de elaborar conceitos e criar dentro de nós nosso próprio universo, e que a gente não se perca nele, né? É importante a gente pensar nisso. Não vamos ficar, então, pensando só nas coisas exteriores, né? Vamos focar no interior, que é de lá que brota tudo. E como traz aqui no chat a Leila, que ela também traz que também fazemos escolhas ditadas pelo inconsciente, demonstrado pelas teorias de Jung, tá? Isto é a importância de nós estarmos conscientes do autoconhecimento, da busca desse autoconhecimento sempre, né? E, se possível, buscar ajuda para se conhecer, tá? Hoje se tem muita psicologia, traz a psicanálise, todo mundo hoje, se quiser se conhecer, consegue ter esse auxílio. E como o nosso tempo aqui está no finalzinho, tá? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Senão eu vou pedir para o irmão Milton fazer a prece de encerramento aqui. Milton. Vamos abrir aqui na prece número 5, prece do esforço. Jesus veio à Terra e ensinou-nos a amar. Viveu em sua própria carne o que é perdoar. Diante de tantas dificuldades, o esforço exemplificou-nos, no momento em que uma cruz seus malfeitores perdoou. Aprendemos, então, que por maior que seja nossa expiação, não há como fracassar quando enxergarmos todos como irmãos. Mais importante que esperar a ajuda de Deus aparecer é nos esforçarmos para assim fazermos por merecer. Deus é justo e não punitivo. Não permite que soframos sem um valioso motivo, razão a qual continuamos evoluindo, ainda que nossas escolhas nos tirem do caminho. Pedimos a Deus que nos dê resistência para encararmos nossas provas com competência, e quando as dificuldades aparecerem, que jamais nos esqueçamos de estender a mão a quem amamos. Com a certeza de que todo o esforço é a peça fundamental de nosso avanço, obrigado, Jesus, pelos exemplos que nos deixou. Proteja-nos com seu infinito amor. Sheila Matão, 17 de junho de 2020. Uma boa noite a todos. Obrigado, amigos. Até amanhã.